Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, família aqui presente, família que irá nos assistir aqui na gravação. Eu quero falar sobre um assunto breve aqui: o paraíso e o reino, a eternidade e o reino. Tem muitas pessoas que têm dúvida acerca desse assunto. A eternidade e o reino de Deus. A eternidade não é o reino, tá? Nós fomos ensinados dentro da visão religiosa que a eternidade tem a ver com o reino, mas não é bem assim. A eternidade, conhecido biblicamente falando como paraíso eterno, é uma coisa. O reino de Deus é outra coisa. Olha o que está escrito em Lucas, no capítulo 23, nos versículos 39 a 43. Diz assim: Então, um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor, ou outro ladrão, repreendia-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando nós na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça ou por merecimento, porque os nossos feitos, aquilo que nós plantamos, nós estamos naturalmente colhendo, pois os nossos feitos, porque nós estamos recebendo daquilo que nós merecemos. Mas este homem, nenhum mal ele fez para que estivesse aqui. 42. Então, disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa história aqui é a história dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus, pendurado no madeiro com Jesus. Um estava à sua direita, naturalmente, e outro à sua esquerda. Até na cruz a gente entende que Jesus deve estar no centro. Jesus deve ser sempre o centro. Jesus deve ser o centro da doutrina. Jesus deve ser o centro do amor. Jesus, o Cristo, a sua mensagem deve ser o centro da família, da justiça, da verdade e do reino, que é o governo. Jesus, ele é o centro de tudo. E até na cruz ele dá, essa ideia, passa essa mensagem, o porquê dele estar ali no meio, centralizado, no fundamento. Ele é a videira, quem está na esquerda, na direita, são ramos, né? Ele é a raiz, é o caule central que está ligado à raiz da vida. Então, em tudo isso, nós aprendemos que Jesus, ele é o centro da graça de Deus. Então, quando esses dois ladrões estavam ali, uma à direita e uma à esquerda, e aqui nós já encontramos a mensagem da predestinação, da eleição de Deus. Porque Jesus que disse que no reino dele, os bodes estariam à sua esquerda e as suas ovelhas estariam à sua direita. Então, nós já entendemos aqui o nome desses dois personagens, se eu não me engano era Dimas e Gesmas. Nós já entendemos aqui, eu não sei quem era quem, eu só sei que um estava na direita. Nós já entendemos aqui que foi o da direita que repreendeu o que estava na esquerda. Por que, irmão Elcio? Por que você deduz dessa forma? Porque se Jesus falou que no reino dele os bodes estariam à sua esquerda e as ovelhas, os filhos, estariam à sua direita, então quem repreendeu foi quem estava na direita e repreendeu o bode que estava na esquerda. Então o que estava,
um dos ladrões, que estava possivelmente à direita, ele repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você não teme a Deus estando nós na mesma condenação? Que condenação? Crucificação, condenação de cruz. Os três estavam ali na mesma condenação. Porém, o do meio, Cristo, ele não tinha o porquê estar ali, porque ele era inocente. Olha como nós vemos, até dentro da palavra, a inversão de valores, né, irmão? O inocente pagando um preço, o inocente cumprindo uma sentença indevidamente. Aí no versículo 41 ele disse: nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas esse aí nenhum mal fez. Então, abençoados, a primeira coisa que nós temos aqui em vista é o seguinte: aquele ladrão, embora fosse um ladrão, ele não era hipócrita, porque a pior coisa é a hipocrisia. É a pessoa fingir de uma coisa que ela não é. O ladrão, ele não disfarçou. O ladrão da cruz, ele não tentou se justificar diante de Cristo. Não, na verdade eu estou aqui porque eu fui roubar uma lata de leite para dar de alimento para o meu filho. Não. Ele disse: nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós estamos aqui porque nós plantamos e agora nós vamos colher. O ladrão, ei, atenção aqui, ó. O ladrão, ó, obreiros aí, ó, vigia aí, terra. O ladrão, ele não colocou a culpa na serpente. O ladrão não colocou a culpa foi a mulher que tu me deste. O ladrão não colocou a culpa no patrão. O ladrão não colocou a culpa no diabo que supostamente é o do céu. Não. O ladrão disse o seguinte, conscientemente: os nossos feitos, o que nós plantamos, nós estamos colhendo. Agora hoje na religião não. Errou. Ah, foi o capeta. Errou. Ah, foi não sei quem. Errou. Ah, foi... Nunca que as pessoas assumem a responsabilidade. Mas o ladrão tinha consciente, o pecado estava na porta. Era ele que tinha que dominar, como disse Deus para Caim. Os nossos feitos merecem estar aqui, mas esse homem nenhum mal fez. Agora aquele outro, olha que coisa. Agora o outro ladrão, o da esquerda, que olhou para Jesus e disse assim: se tu és o Cristo, o Salvador, desce daqui, salva a ti mesmo e a nós. Ah, que coisa! Ele deveria dizer o seguinte: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas e a nós? Por que a nós? Se eles estavam errados. Esse é o problema das pessoas, é de estarem erradas e querem o quê? Cobertura, pano quente, faz de conta que está tudo certinho. Eu lembro de um caso de uma irmã que eu fazia parte do sistema religioso, e ela disse assim: irmão, eu sei que tu és um homem de Deus, e quando tu ora, Deus responde. Eu falei: ô glória. Ela: irmão, ore pelo meu filho. Eu: como assim? Orar pelo seu filho? Eu oro, mas lá no sistema tem um tipo de oração, né? Parece que Deus não sabe o que você precisa, então tem que dar nome. Eu quero oração pela vida financeira, eu quero oração pelo casamento, eu quero oração. Não, oração é falar com Deus, não tem que dar nome. É orar, é falar com Deus. Ela disse: eu quero que o irmão ore para que Deus liberte o meu filho que está na cadeia. Eu falei: mas o seu filho está na cadeia porque ele é um criminoso. E nós sabemos disso. Seu filho está na cadeia porque ele merece. Está pagando o preço daquilo que ele fez. Cometeu injustiça. Ah, irmão, mas eu quero que o irmão ore. Porque assim, aí usa até texto bíblico. Olha que coisa. Assim como Deus enviou o anjo para libertar Pedro. Pedro não era um criminoso. Aí eu olhei para a cara da irmã e falei: minha irmã, esse tipo de oração não se faz, não se pede. Pelo contrário, a pessoa tem que pagar o preço. Então, meus queridos, as pessoas distorcem a verdade de Deus em mentira.
Então o ladrão que estava à esquerda, ele disse: desce da cruz, salva a ti mesmo e também a nós. A nós não. Se o Senhor é, ele poderia dizer assim: se o Senhor é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas a nós? Por que a nós? Porque é sempre assim, né, irmão? O camarada faz o errado e ele quer ter o perdão sem pagar o preço. Então disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não deixou ele sem resposta e disse: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ué, mas o homem não pediu paraíso, o homem pediu reino. Por isso que está aqui a diferença entre reino e paraíso. O reino de Deus, disse Paulo, Romanos 14:17, que não é comida, não é, mas é o quê? É o quê? O reino de Deus é o quê? Paz. O reino de Deus é o quê? Justiça e alegria no... Pronto. Então o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ladrão tem paz? Então não pode ter o reino. Ladrão pratica a justiça? Não. Qual é a alegria do Espírito de Deus que um ladrão vai ter? Então, irmãos, ladrão não pode desfrutar do reino. Quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse assim para ele: ó, não, eu não vou lembrar de você. Por quê? Porque Jesus não pode ir de encontro à sua própria palavra. Jesus seria injusto se permitisse aquele homem desfrutar do reino dele, sendo que ele era um ladrão, e os roubadores não entrarão no reino, não desfrutarão o reino, porque Jesus disse para os fariseus, quando os fariseus questionaram Jesus, quando virá o reino, Jesus disse: o reino de Deus estará entre vós, não em vós, porque Jesus estava falando para os fariseus. Fariseus não têm o reino, fariseus não vivem a alegria do Espírito, não praticam a justiça e não andam em amor. Mas o reino estaria entre eles, porque os de Cristo estariam ali reinando em vida por meio de Cristo Jesus. Romanos 5:17. E reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Outra coisa que confunde a mente das pessoas: reinar em vida não é você ter um carro, uma casa própria, ter conta bancária. Não é isso, irmão. Reinar em vida é uma condição espiritual. Reinar em vida é uma condição de liberdade que nós temos no Senhor. Reinar em vida é estarmos convictos de quem nós somos, a quem nós pertencemos e para onde nós iremos um dia. Isso é reinar em vida. Reinar em vida não é ter tudo o que você quer, mas o que é necessário para você viver. Isso é que é reinar em vida. Até porque se você pensa que reinar em vida é você ter riquezas aqui na terra, você está indo de encontro à mensagem de Cristo, quando ele dizia que as riquezas da terra, o ladrão vem, olha o ladrão da cruz aqui, as riquezas da terra, esses ladrões aqui, ó, eles vêm e roubam. As riquezas da terra, vem a ferrugem e corrói, e a traça consome. Agora, quando vocês ajuntarem tesouro no céu, quando o pensamento de vocês estiverem voltado para Deus, vocês estarão reinando em vida, porque a sua graça nos basta, porque o seu poder nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Isso é reinar em vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é reinar em vida. Nele eu sou mais do que vencedor. Isso é reinar em vida. Mas o ladrão não podia reinar em vida. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Opa, agora volta. Bom, se esse ladrão não podia reinar em vida, porque também Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que os roubadores, beberrões, ladrões, mentirosos, homicidas, adúlteros, essas práticas impediam as pessoas de reinar em vida.
Por que é que Jesus disse que ele estaria no reino? Porque aqui entra a questão da eleição para a salvação, que não depende das obras. Por que Jesus disse que ele estaria no paraíso? Porque embora ele fosse um ladrão, embora ele estivesse impedido de reinar em vida, ele era um filho de Deus. Mas irmão, então Deus também, Jesus estava errado, porque se ele era um ladrão, não podia ser filho. E tu nunca errou na vida, e por que tu é filho? Eu nunca errei na vida, e por que eu sou filho? Então e por que ele não merecia ser filho? Já que salvação e eternidade não depende do que eu fiz, mas do que ele fez. Agora, reinar em vida, desfrutar do reino, depende do que eu faço, por meio da obediência à palavra do Pai. Reinar em vida é diferente de... Ou seja, reino de Deus é diferente da eternidade, do paraíso. Porque a vida eterna nós temos por favor, por graça e bondade de Deus, sem nenhum tipo de merecimento. Agora, reinar em vida, eu preciso me esforçar para viver. Paraíso eterno, vida eterna, não depende do que eu faço. Mas reinar em vida, sim, depende do que eu faço. Amém? Então, irmãos, quando alguém te perguntar sobre isso, mas a palavra de Deus diz, irmão, que os ladrões não vão para o céu. Não vão para o céu, não vão reinar. Então a mensagem do ladrão da cruz nos mostra claramente que a vida eterna não é por nenhum tipo de merecimento. Porque aquele ladrão não merecia. Mas Jesus disse que iria lembrar dele no paraíso. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, e isso vale muito a pena vocês em graça analisarem. É para nós que estamos em graça. Escute bem. O que adianta você viver 100 anos? O que adianta você dizer assim, eu quero viver 100 anos na terra, mas como você quer viver 100 anos na terra? Eu prefiro viver 60 anos bem, saudável, do que viver 100 anos doente, sentindo dores. Então presta atenção. Nós que estamos vivendo o Evangelho da Graça, nós temos convicção espiritual que nós somos filhos de Deus. Mas muitos que estão acreditando que são filhos de Deus, não estão vivendo o Evangelho da Graça. Porque crer no Evangelho da Graça é uma coisa, viver o Evangelho da Graça é outra história. É como o ladrão da cruz. Eu acredito que eu sou filho. O ladrão da cruz acreditava que era filho. O ladrão da cruz era aquele que estava à direita. Mas o ladrão da cruz não podia viver reinando em vida. Assim se encontram muitas pessoas em graça que, embora estão conscientes que são filhos, mas não estão desfrutando da herança do reino de Deus. E por que não estão desfrutando da herança do reino de Deus? Porque não estão andando em conformidade com a palavra de Deus. É como um irmão me ligou e disse assim: ô irmão, eu errei o caminho aí, errei o alvo, estou vivendo uma vida errada. Ele ligou para mim e falou, eles, que não só foi um, eu estou vivendo uma vida errada aí, irmão. E eu falei, meu irmão, e por que você não se levanta? Você caiu? Aquele que caiu, levante-se. Irmão, eu tô num caminho errado aí que eu mesmo escolhi, eu tenho consciência disso, mas graças a Deus que eu não perco a salvação. Aí, me desculpe, né, irmão, mas eu falei, e o que adianta você não perder a salvação e viver essa desgraça aí? Porque isso é uma desgraça, decaído da graça. O que adianta você saber que não perde salvação, mas está vivendo como marginal? E você tem consciência disso. É o ladrão da cruz que sabia que estava ali pagando o preço porque merecia, mas não tinha se esforçado para sair daquele mau caminho, até que um dia ele foi condenado. Então as pessoas que estão em graça estão vivendo na sua própria condenação, porque estão plantando, estão colhendo, e um dia vai ter que chegar e dizer assim, os meus feitos mereceram isso aqui, destruição da minha família, destruição da minha saúde, destruição do meu trabalho, nos meus negócios, nas minhas finanças, sabe, na minha mente. Por quê? Porque estão escolhendo viverem como aquele ladrão que, embora era filho de Deus, mas eles estavam impedidos de reinar
em vida. Eu não quero viver como um filho de Deus, mas viver doente, irmão. Eu não quero, era assim que estava Israel. Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não veio para os bodes, que tinham suas práticas conscientemente, e eram ali do mal, que era do maligno. Jesus veio para aqueles que estavam vivendo erroneamente, mas que eram filhos. Mas escute bem, filho de Deus, olha, a graça, Cristo, Deus, o Espírito, não liberta ninguém. Como assim, irmão Elcio? Ele ensina a libertação. Ele disse: conhecereis é que vai libertar vocês. Você conhece a verdade te liberta. Você conhece a verdade te santifica. É a verdade que vai confrontar com o meu engano e a minha mentira e vai me santificar. É a verdade de Deus que vai mudar o meu caráter. Ou seja, é algo consciente. Paulo disse: rogo, eu peço a vocês, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto. É o quê? Racional. Então tu está na cruz porque os teus feitos merecem a cruz. Você está vivendo na condenação, nas drogas, na cachaça, na imundícia, na impureza, e você sabe que vai colher porque você merece. Não é porque Deus não te ama, não é porque você não é filho de Deus. Você é filho de Deus. O ladrão da cruz era uma ovelha, mas ele não podia herdar o reino de Deus. E eu volto a fazer essa pergunta: o que adianta tu ser filho e viver como escravo? Qual a diferença se nós só temos essa vida aqui na terra para plantar e colher? Imagine que tu ganha uma herança, uma terra de um parente. Está lá, aquela terra fértil. Aí, olha, irmão, aqui tudo que plantar dá. Que você joga semente assim, ó, no outro dia está lá os pés de milho. Aí você tem aquele terreno fértil. Aí você pega a semente e faz o que com a semente? Coloca no bolso. Tu tem a terra, homem. O terreno é fértil. Tu tem a semente. Lance a semente sobre as águas, porque depois de pouco tempo você vai colher. Lance o teu pão, como diz Eclesiastes, sobre as águas. Divide, compartilha esse negócio aí. Seja generoso, porque a alma generosa prosperará. Mas não, eu tenho a semente, eu tenho a terra fértil, mas eu não quero semear. Então assim estão os filhos de Deus, que tem a graça de Deus. O terreno é fértil, é para reinar em vida, é para descansar, é para se alegrar, é para louvar, é para glorificar o eterno, mas não. Assim estava esse ladrão da cruz. Então, irmãos, nós queremos a eternidade no paraíso? Sim. Mas eu quero principalmente viver o reino de Deus, o governo de Deus. Porque se a palavra de Deus diz que para onde eu vou não vai haver memória daqui, eu quero deixar recordações e memórias, e eu quero desfrutar aqui. Porque lá é outra glória, lá é outro nível, lá é outro patamar, lá é outro... Não tem nada a ver com aqui. Aí a religião ensina: não, irmão, aqui na terra é só destruição, é só miséria, mas um dia tu vai para a eternidade. É porque a igreja aqui, ela está em pecado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A igreja aqui está em pecado, a igreja aqui está debaixo da ira de Deus, mas um dia, aleluia, nós estaremos na eternidade. A igreja aqui não está em nada disso. Está na mente das pessoas que pensam dessa forma, porque não estão desfrutando do reino de Deus. Mas quando você desfruta do reino de Deus, há uma conexão. A tua vida aqui está alinhada à vida da eternidade. Não é? Haverá, claro, uma separação por causa do véu, por causa da carne, mas a conexão espiritual é a mesma. O teu pensamento aqui está condizente com o teu pensamento do alto.
pensando nas coisas que são do alto, disse o apóstolo Paulo, buscando as coisas que são do alto, ou seja, o Espírito do Pai em nós faz essa conexão, o homem terreno, o homem natural com o homem espiritual que somos. Haverá sim essa separação, porque um não vai conviver com o outro, mas eu quero reinar em vida, descansar na graça de Deus, e quando partir, o Pai recebeu meu Espírito perfeito. E não viver essa dupla personalidade, essa derrota, esse fracasso na terra, e depois ficar pensando em ir para a eternidade. Ô irmão, mas e a dificuldade da vida? A dificuldade da vida Jesus falou, né, irmão? No mundo tereis aflições. A dificuldade da vida todos nós iremos enfrentar. Mas nós estamos sabendo, nós estamos conscientes que nós estamos reinando por meio de Cristo. Amém, queridos? Então fique com essa reflexão. Uma coisa é o reino de Deus e outra coisa é o paraíso eterno. Coisas totalmente distintas. Vamos cantar mais uma música.